Olá, bem-vindos a essa live de terça-feira às 19 horas. Hoje eu vou receber uma convidada, a Beth Nakata. Ela é astróloga, terapeuta e também uma grande amiga. E nós vamos falar da presença da astrologia nas decisões empresariais. Quando você está num momento de decisão dentro do seu empreendimento como empreendedor ou empreendedora, muitas pessoas recorrem à astrologia e poucos empresários sabem o quanto essa ferramenta ela é poderosa, o quanto ela ajuda. E muitas pessoas não entendem a astrologia como uma ferramenta. Muitas vezes a gente acredita que é apenas uma forma de interpretação sobre data de nascimento, sobre previsões, mas na realidade a astrologia ela ajuda muito a gente a compreender os fatores que estão dentro da vida da gente, inclusive como empreendedores. A Beth está aqui, eu vou colocá-la na live com a gente. Oi, querida. Oi, boa noite, tudo bem, querida? Tudo bom, e você? Como é que você está? Tudo ótimo. E então, eu dei uma introduçãozinha aqui sobre o que a gente quer falar um pouco, né? Mas eu queria que você começasse contando como que você chegou nesse lugar, como que você começou na astrologia. Tá. Então, eu comecei na astrologia e já faz um tempinho bom, foi nos anos 90, porque eu precisei parar de trabalhar e por um problema que aconteceu, enfim, ligado à saúde, mas eu precisava ocupar a cabeça. E aí uma amiga chegou para mim e falou assim: olha, eu acho que você devia estudar astrologia, é a sua cara. E eu, kkkk, como a minha cara, imagine, né? Não que eu tivesse nada contra, mas eu nunca tinha passado daquela curiosidade só de ler horóscopo, né? É. Então, eu falei, eu não sei. Ela falou assim, vai estudar sim, eu acho que é bom preencher o tempo. Naquela época, só tinha software assim, a escola tinha um para gerar, né, o mapa natal, enfim, porque os cálculos eram todos feitos à mão, vó, imagine. E Imagina. aí eu falei, bom, ok, então vou ocupar a cabeça mesmo porque eu sou de humanas, a que faz miçangas, então vou ter que ir para matemática para fazer esses cálculos todos, né? Você é jornalista, né? Sua primeira formação é jornalismo. Foi, jornalismo. E aí foi assim que eu comecei. E logo que eu comecei, eu nunca tinha o meu mapa interpretado, nunca, né? E aí eu cheguei para a professora e falei, então, seria bom, né? Já que eu sou sua aluna, estou começando no básico. E quando ela fez a leitura do mapa, eu falei, nossa, como é assertivo. Ela não me conhece e ela está contando para mim como eu sou. Foi muito interessante ver, né, casar em tantas coisas. E aí, meio que como teimosa, ela falou alguma coisa e eu falei assim: não, mas eu vou mudar isso, não pode ser tão determinista assim. Eu acho que tem como a gente ter saídas, né? E não ter um muro na frente que diz é assim e vai ser assim. Então, resolvi me aprofundar mesmo, mais em função até disso, de ver saídas, de ver como a astrologia não pode ser determinista, até como a astrologia clássica, antiga, helenística, medieval né, bem determinista. E então foi assim que eu fui indo. Aí fui fazer astrologia psicológica e fui continuando nos estudos. E estou até hoje, sempre, né? Nunca paro, sempre tem alguma coisinha para aprender. Né? E aí, de repente, em determinado momento, eu fui chamada a ser, né, uma profissional
né, me deram um chacoalhão. Eu falei assim, então, vamos parar de brincar de profissional, de fazer para amigo, para família e tal, e encarar isso como uma profissão. E aí eu aceitei esse desafio que um professor na época fez para mim, e foi quando eu comecei o meu caminho como profissional em astrologia mesmo. Ah, que legal. Como que a gente deve olhar para a astrologia de uma forma assertiva? Porque a gente tem um preconceito, né? Muitas pessoas têm um preconceito. Às vezes a gente fica sem saber, a astrologia é previsão ou a astrologia é uma ferramenta? Porque eu acredito na astrologia como ferramenta. Mas como que você acha que é a forma correta do cliente olhar a busca da astrologia? Eu vejo assim, inicialmente, se a gente pensa do ponto de vista só pessoal, Vã, E como autoconhecimento e como autodesenvolvimento. Do ponto de vista profissional, então, é um empreendedor, é um empresário, enfim, né? Alguém que procura mais para essa área do mundo corporativo, digamos assim, é uma ferramenta. Da uhum, mesma forma que você lança a mão de um analista financeiro, você pode ter esse analista astrológico, digamos assim, porque é um mapeamento das coisas que acontecem. Vamos lá. Nós nascemos e temos o nosso mapa. Então, uhum, aquele mapa é uma bússola, é um GPS na vida da gente. As coisas vão acontecendo, os astros continuam andando no céu. E não é que os astros nos usam como marionetes. Apenas é assim, é aqui embaixo como é ali em cima, tá? Então, há uma sincronicidade ou uma correspondência entre o que nos acontece e o que está mapeado nesse céu. E Jung já dizia muito bem, né, disso. Então, aqui nós temos o indivíduo e temos os planetas caminhando no céu, os astros, que dão esse aqui em torno, esse aqui fora, os ciclos que nós vivemos, né? Os momentos que passamos enquanto humanidade, enquanto pessoas todas juntas, como agora. Né? Nós estamos num momento de pandemia e aqui estou eu, aí está você, aí está quem está nos vendo, mas a gente tem esse entorno. Então, o que fazer? É como se nós estivéssemos em um barco e essas previsões ou ciclos que estão acontecendo, sinalizados pelos astros, são o mar. Se uhum. você conhece o seu barco, se você se conhece, sabe das suas possibilidades, você pega esse timão na mão e você vai então surfar neste mar. Se ele está calmo, beleza, vamos aproveitar. O que que está bom agora para mim? Sei lá, é caçar, não, nós estamos no mar, então vamos pescar, né? Então nós vamos pescar, sei lá, tucunaré, Uhum. ou não, é um mar mais bravo, agitado, um mar alto. Então aqui, o que que vai ser bom fazer agora? A gente pescar marlin, por exemplo. Uhum. Então a previsão, ela na realidade diz assim, olha, agora está bom para você lançar um novo produto nessa e nessa área. A pessoa quer começar, né, um trabalho, quer abrir o seu negócio. Então, vamos olhar como é que está aqui fora, o que está favorecido de acordo com o mapa dessa pessoa, de acordo com o potencial e as competências dela, e a expertise dela. É, Então, essa é uma outra área, uma outra que funciona como é, ferramenta. é interessante você fazer essa analogia, porque realmente, quando você vai navegar, você tem um mapa de navegação, né? Então, você saber onde você vai, você ter um rumo, você ter um norte, né? O que você pode vir a se deparar com alguma coisa ali na frente. Então, você quer continuar nesse caminho, tudo bem.
mas você pode mudar um pouco a rota, né? Não quer dizer que você tenha que mudar totalmente a rota, né? Exatamente. Associar É isso mesmo. Então, esse norte, né? funciona assim como bandeirinhas. Você pode ter uma bandeirinha verde e aí você pode potencializar aquele negócio que você estiver começando. E Uhum, se tem uma amarela, então eu falo assim, olha, vou com cuidado, porque tem um pouquinho de turbulência. Se tem um vermelho, eu falo assim, então, você precisa realmente ir. Vamos fazer um desvio um pouco maior, ou vamos esperar um pouquinho, vamos ver até onde vai essa bandeira vermelha, né? Que é diferente, né? Quando você entra em um mar agitado, quando você, antes de sair de casa, olha a previsão do tempo, então uhum, aquele maior sol de manhã, se acordou o sol brilhando, mas a previsão diz assim, olha, vai virar, vem frente fria, vem uma chuva forte, granizo, você já vai se preparar, né? Já sai com um casaquinho, já pega um guarda-chuva, já vai evitar passar por áreas onde costuma alagar, se vier uma chuva forte, você já sabe. É diferente de você entrar totalmente vendido numa situação, sem saber, uhum. né? Na ignorância do não saber, né? Do não ter essa informação que eu acho que é tão útil, né? Sim. E, além disso, ainda tem uma outra área que eu acho muito também importante saber, principalmente para quem está procurando como orientação vocacional, né? Que é assim, eu quero empreender, muita gente quer, né, Van? Então, vamos supor, eu quero empreender, mas eu tenho um perfil arrojado, é igual quando a gente vai fazer aplicação financeira, né? Que o gerente do banco começa a perguntar, então, você é cauteloso ou você tem um perfil mais arrojado? Então, o mapa também fala desse perfil. Se você é um bom administrador, é um bom negociador, o que você tem de competência? Uhum. E quando é, porque assim, quando a gente procura, geralmente a gente procura por uma questão pessoal, né? Muitas vezes por Uhum. curiosidade, muitas vezes porque alguém indicou, e às vezes até a gente quer olhar mais uma área da vida da gente no mapa do que outra. Às vezes o lado pessoal, o lado de saúde, o lado profissional. Mas eu, assim, quanto mais eu estudo sobre a vida dos grandes empresários e eu tenho esse contato, então, assim, a astrologia, a numerologia, ela está sempre presente na vida de grandes empresários. Uhum. Como a gente, assim, é um mundo meio doido, né? Que você vê assim, a realidade de um grande empresário é diferente do pequeno empresário. Mas aí você começa a pensar assim: peraí, a maioria deles usam essa ferramenta, quer dizer que todos são excêntricos? Será que isso é uma excentricidade? Não é. Você começa a perceber que é uma ferramenta e que eles utilizam, né? Então, partindo desse pressuposto, é que eu vejo a quantidade de informação que a astrologia pode dar para o empreendedor. Então, minha pergunta para você é assim: quando a gente busca a astrologia, você olha o mapa pessoal e o mapa profissional, quer dizer, você acabou de falar, será que essa pessoa é empreendedora? De repente você se depara com um empresário e você vê o mapa e fala, nossa, ele não tem perfil nenhum empresarial. Mas de repente o cara está até esgotando por conta disso, né? Então, Uhum. mas como é que você faz a abordagem assim? A pessoa te procura primeira vez, então você vai falar do mapa pessoal e vai conduzir naquilo que a pessoa pede, ou geralmente você fala de todas as áreas? Como é que funciona? Eu, no primeiro contato, eu pergunto, eu falo assim, olha, Uhum, quais são as áreas ou qual é a área que você quer ver com mais detalhes? Porque em uma análise, e a consulta de primeira vez, a minha pelo menos, demora cerca de 2 horas, 2 horas e meia, não dá para falar do mapa todo. E às vezes não interessa. O que, que interessa às vezes para a pessoa? Fala assim, então, dos seus pets, do seu bichinho de estimação. Não tem irmãos. Por que, que eu vou falar como seria o relacionamento com irmãos? Então, eu vou para os assuntos que são mais importantes. E eu dou a ênfase aonde a pessoa pede. Às vezes ela fala,
pode falar de tudo. Então, eu dou uma pincelada em todas as áreas. E tem algumas pessoas que vêm já com uma demanda bem focada, assim, redirecionamento vocacional, ou agora, principalmente, né, que é aquela fase de inscrição para vestibular, essas coisas. Então, vêm os adolescentes e cada vez mais eles têm que fazer escolhas muito mais cedo, e é difícil para alguém com 15, 16 anos já estar definindo que área vai, né? Absurdo isso, mas tudo bem. Não é? Então, aí, geralmente procura a mãe e fala, olha, o meu filho, minha filha precisa. Então, vem com esse recorte específico. Também pode ser feita essa leitura bem específica. E aí vem, quando é a parte do vocacional, é possível chegar até, assim, na função que a pessoa pode exercer. Por exemplo, você que é engenheira, né? A gente tem diversas áreas da engenharia. Tem o engenheiro de campo, me corrija se eu falar alguma coisa errada, mas tem o de campo, que vai lá, né, que bota o capacete, os EPIs, todos, porque vai historiar a obra, tá. E tem aquele outro que não, que ele quer ficar no seu escritório, planejando, fazendo, desenhando, né? Enfim. Então, tem isso. Às vezes a pessoa fala assim, tudo bem, eu quero engenharia e ela tem essa competência para a engenharia, mas como você vai dar o melhor de si, se desenvolver mais, ser mais realizado no que faz? Uhum. É fora, é dentro, é comandando ou é sendo um executivo? Isso tudo dá para a gente ver. Então, eu acho que assim, é como você disse, tem até uma frase muito conhecida, pelo menos no meio astrológico, que é do JP Morgan, JP Morgan, que ele diz assim: milionários não usam astrologia, só os bilionários. É uma frase antiga, né, que ele falava, porque principalmente nos Estados Unidos eles procuram bastante. A Muito, astrologia muito. financeira lá é assim, super desenvolvida. É. E agora, veja só, você falou uma coisa interessante. Entrando um pouco na astrologia, como que seria? Porque eu sei que os fatores astrológicos são muito ligados à individualidade de cada um, óbvio. Mas como que com o que está acontecendo hoje, tem muita gente num impulso de empreender, né? Principalmente porque tá diante de uma demissão, não está suportando home office, porque acha que existem oportunidades escondidas, né? Às vezes existe, né? Na crise, o dinheiro não some, ele muda de mão, né? A gente sabe disso. Mas como é que é o perfil, no olhar da astrologia, você conseguiria falar assim, como que é o perfil do empreendedor? Como é que é o perfil mais comum, astrologicamente falando? Se tem um signo que é mais empreendedor, ou tem um aspecto que a pessoa pode olhar para si mesma? Porque muitas pessoas duvidam que tem isso dentro de si, e muitas se arriscam, assim, se jogam do penhasco. E a gente, né? Eu, como terapeuta, eu olho e vejo que a pessoa não tem o perfil, né? Mas você não vai impedir um adulto de fazer o que ele quer. Mas e na astrologia? Existe um direcionamento? Assim, você já tem esse olhar acurado para perceber isso com o óculos da astrologia? Existe isso? Existe. Geralmente são os signos de fogo os que são mais atirados e que saem na frente. Aqueles que já têm, a pessoa já nasce com uma carga grande de energia para empreender, para mandar, comandar, liderar. E isso, assim, falando bem, de acordo com, né, o manual. Porque o que vai também determinar, porque o signo da qualidade, né? Então, dos signos de fogo, eu falo, oba, eu, né? Mas de repente, alguém que seja de um signo de água, mas de repente tem
o Marte, que o Marte é aquele que dá a cara para bater, né? Assim, eu vou, os bons que me sigam, ou os maus também, mas eu vou na frente, eu faço, eu abro o meu caminho, porque o planeta é que vai dar essa, que tem a função que faz, né? Então, alguém que pode ser do elemento água, que já são mais afeitos às terapias, a esse atendimento, no acolhimento, né, das pessoas em suas dores, em suas queixas, médicos, etc., psicólogos. Mas se de repente tiver um Marte cravado no alto do mapa, onde é o espaço da carreira, que a gente chama de meio do céu, essa pessoa pode, na sua área, ser um Empreender. líder e empreender. Então, Legal. basicamente, eu diria assim, que se formos deixar em um pontinho só, eu vou falar assim, a qualidade desse planeta Marte. Sim. Então, aí vem essa necessidade da leitura do mapa, né? Porque é o que, o que eu falei, é muito individual. Porque essa minha pergunta é igual pergunta que a gente recebe de diagnóstico, né? Que a pessoa quer um diagnóstico em cima do que está sentindo. Sem você fazer um processo, é impossível você dar um diagnóstico. Mas cai naquela história dos horóscopos, né? Assim, essa coisa da previsão. Porque o que acontece com a astrologia, pelo menos no Brasil, eu vejo muito isso, é essa coisa de busca do fenômeno, né? Busca da mágica, de que eu vou fazer meu mapa e eu vou saber exatamente o que vai acontecer comigo durante este ano, ou durante, sei lá, daqui 3 meses. Existe uma carga muito grande de expectativa em cima disso para quem não conhece, e isso gera uma frustração, né? O sujeito que chega com isso. Porque é diferente a adivinhação de previsão, principalmente astrológica, né? E eu vejo que é muito alinhado com o momento de vida. Pelo menos quando eu faço meu mapa com você, é isso que eu sinto. Eu falo, nossa, tem tudo a ver. E eu tô te trazendo hoje, inclusive, por isso, porque eu já tomei decisões dentro dos meus negócios com a leitura do meu mapa e as coisas acontecendo, né? Porque também, assim, não adianta você ir lá fazer o mapa com o astrólogo, sei lá, na data do seu aniversário, e nunca mais olhar, ouvir, saber do mapa. Quer dizer, você foi lá, você vai lembrar daquele tanto de informação? Eu não lembro, então eu transcrevo. Então, de repente, eu começo as coisas a travarem, eu dou uma olhada. Eu vou lá e olho, e vejo, falo, pois é, então, o que eu vou fazer com isso aqui? Tem tudo a ver, né? Então, assim, essa orientação de como usar o mapa. Porque poucas vezes eu vejo astrólogos assim, você faz o processo, mas precisa orientar o cliente. Falar, você precisa consultar seu mapa. Você precisa estar com ele ali, porque nem o astrólogo, né? Nem a gente lembra de tudo. Porque aparece muita nuance, né? Eu acho que esse é um pelo menos funciona para mim, né? Funciona muito para mim. E se o empresário quer te procurar para um projeto específico ou para um aspecto específico que ele está vivendo, também funciona? A astrologia também pode ajudar nisso? Também pode ajudar. Ele pode chegar e falar assim, olha, eu já tenho a minha empresa e tal, eu quero lançar um produto X. Então, eu vou conversar, ver que tipo de produto é, porque sempre a gente vai ter o correspondente em um signo e em um planeta, e a gente trabalha em cima dos ciclos que estão acontecendo. Então, por exemplo, estamos em um ciclo pesado agora, de grandes planetas lentos, esse ciclo já aconteceu, então a gente sempre olha lá para trás para ver o que aconteceu lá atrás, peste negra debaixo desse mesmo ciclo similar. E assim a gente vê até onde vai, então dá para saber mais ou menos o que pode acontecer, né? Então, e em cima disso é feito eu olho, vamos dizer assim, quando tem uma abertura melhor.
quando a gente tem um inconsciente aberto para receber plenamente aquilo que a pessoa tem para oferecer. Sabe? Então, assim, se as pessoas à volta estão com sede, é bom que você forneça algo para elas beberem. Elas não estão com fome, você não vai com uma comida, tá? Fazendo uma analogia. Claro. Então, se você quer, sei lá, quero abrir um barzinho que vai servir petiscos do Nordeste com chopp. Então, vamos ver qual é o melhor período, de acordo também com o mapa da pessoa, qual a melhor data para ela abrir, e até olhar também, porque tem a astrocartografia, de acordo com o mapa da pessoa, das linhas que saem do seu mapa, onde é, sabe, sudeste, norte, sul, aonde é a linha melhor para aquele tipo de negócio, para ela abrir aquele tipo de negócio. Então, assim, tem muitas formas, né, da gente lançar mão desse saber, que é um saber milenar, né, e não ficar só nesse assim, olha, vou casar com fulano, não vou encontrar o amor da minha vida, não vou, sabe? A gente tem que trabalhar também, né? Até em cima disso tem também como uma que eu chamo de terapia das lunações, porque também, se for para o autodesenvolvimento, aproveitar a cada mês esse encontro de Sol e Lua, que é a lunação, quando Sol e Lua estão no mesmo ponto no céu, né? E ali a gente tem uma possibilidade de germinar algo de acordo com o mapa da pessoa. Então, tem assim, tem muitas formas, muitos jeitos da gente lançar mão de algo, é um conhecimento como qualquer outro, né? E quando você entra com essas informações, só pode dar certo, né? Porque você vai caminhando de acordo com a energia, com o ciclo, etc., né? Eu lembrei até, né, você falando, tenho também um cliente que é empresário, e ele vem para o mapa pessoal dele, e em cima também, como você, do mapa pessoal dele, ele toma as decisões para o negócio, né, que ele já tem. E ele me disse que ele faz isso mesmo, ele pega a gravação depois que se consulta e ele pega a agenda e anota ali, olha, daqui até tal dia eu posso fazer isso, isso ou aquilo, vai estar propício para tal coisa. E ele fala, nossa, quando eu olho, fala, puxa, é mesmo, volto atrás, aconteceu, teve essa possibilidade, essa abertura. Ou não, dei murro em ponta de faca, porque insisti em fazer alguma coisa, às vezes dá certo, ou não dá tão certo, mas tem uma saidinha, né, para a pessoa. Escuta, eu sei que na numerologia, o mapa pessoal da pessoa é diferente do mapa da empresa. A astrologia também faz mapa empresarial, mapa da empresa? Isso é possível? Também é possível. É mais difícil, porque no mapa a gente trabalha com data, local e hora de nascimento da pessoa. Tá. Então, é muito difícil a gente determinar o horário de nascimento da empresa, né? Então, aí demanda uma conversa, às vezes um pouco mais longa, a primeira nota fiscal emitida, ou quando abriu as portas, a primeira venda que fez. Contrato social, né? Aí contrato social, no contrato social de toda empresa, as juntas comerciais marcam o horário que elas batem lá, o carimbo delas. O carimbo, então, mas é como se fosse a sua certidão de nascimento. Exatamente. Só que você nasce. E quantas pessoas começam um negócio, né? E vão registrar eles 2, 3 anos depois. Muitas pessoas começam, não é que é informal, né? É claro que é informal, porque você só dá nota fiscal depois que você tem um CNPJ. Para ter um CNPJ, você tem que registrar a empresa numa junta comercial de onde você vai trabalhar. Aí você tem um registro, a partir dali você emite uma nota fiscal. Mas muitos negócios começam antes disso.
Uhum. Muitos empreendedores começam nessa informalidade. Por exemplo, autônomos fazem muito isso. Eles começam, é, emitem recibo, né, de pessoa física, mas eles estão empreendendo. Eles já estão no movimento empresarial. Eu vejo muito isso assim. Ali nasceu uma empresa, né? Uhum. Não é na hora que você vai na junta. Quer dizer, na hora que você vai na junta, você está assumindo um compromisso maior, que você tem você deixa de ser CPF para ser um CNPJ. Quer dizer, muda o sistema, né? Aí a visão sistêmica muda. Muda Uhum. muito, porque aí você passa a servir ao sistema da empresa, né? Que eu falo dentro da visão sistêmica. Mas aí fica a pergunta: a empresa nasceu lá ou nasceu na hora, entendeu? Por isso é que eu te perguntei. Quer dizer, mas é possível, dentro de uma conversa, você acha que é possível estabelecer esse horário e ter o mapa da empresa? É possível. E aí também, assim, não vou entrar em detalhes, porque senão foge até do escopo aqui da nossa conversa, mas quando não se consegue mesmo determinar, a pessoa fala assim, não vou lembrar quando foi que eu fiz o primeiro atendimento para cliente, já faz anos, ou É. não sei o dia, tá. Então, aí eu entro com o mapa cabalístico, porque com as perguntas que eu vou fazendo, dá para a gente chegar em um horário, uma data aproximada. É porque tem Então, é pessoas, possível. hoje em dia não, né? Assim, mas gerações passadas, eu acho assim, mais antigas que nós, tem pessoa que não sabe o horário que nasceu. Às É, vezes, assim, foi registrado, não sabe se o registro foi certo, não tem essas coisas, né? tem, ou pessoas que são adotadas, que às vezes não Ah, é. sabem Nossa, também. mesmo, adoção. Nunca tinha parado para pensar nisso. Tem também. Aí Dá um trabalhinho, mas chega. tem técnicas para poder Tem, encaixar isso aí, né? Bom, tem. e eu sei, Beth, que você foi pelo caminho terapêutico. Você também é terapeuta, você fez a formação. E como que você inclui a visão sistêmica, porque você é consteladora como eu, como é que você inclui a visão terapêutica dentro do mapa da pessoa? Eu sei que quando a gente é terapeuta, nossa interpretação, nosso olhar, a gente já faz isso naturalmente, né? É. Mas você vai levar isso na interpretação do mapa, eu tenho certeza, eu sei que você faz isso. Mas existe algo a mais? Quer dizer, a pessoa pode dar um passo a mais no mapa dela e olhar terapeuticamente para o mapa? Como que você faz isso? Eu faço de um jeito assim muito. Eu procuro ser mais delicada, digamos assim. Porque a pessoa me procurou por uma leitura astrológica. E não para Mas fazer. óbvio, né? Depois que a gente tem É, a tem. formação, você vê tudo. Então, o que eu faço às vezes é uma das falas que a gente usa, das frases de cura. Eu peço para a pessoa visualizar o pai ou a mãe, enfim, aquilo que eu vejo ali no mapa que precisa ser olhado, e, e peço que ela repita essa frase e que ela sinta como é que aquilo foi dentro dela. Quando ela disse o que, que mudou, se mudou alguma coisa ou não. Ou ao final da consulta, pergunto se tem mais uns 10, 15 minutinhos e conduzo uma meditação sistêmica também. Hum. Isso dá um resultado, Van, que é muito, assim, muito gratificante, sabe? Tem um caso, assim, um cliente que me procurou exatamente que ele já estava desempregado há pouco mais de um ano e veio para fazer a leitura do mapa e eu fiz e tal, olhando também um pouco para essa parte vocacional dele, tudo bem, ele estava no caminho certo dele, mas no final eu fiz só um exercício sistêmico com ele de tomar a força do pai. Olha, acho que não deu 2 meses depois, ele me deu o retorno de que já estava empregado. E É, assim, porque ele tomou mesmo, eu via que, inclusive, que eu faço a meditação, eu fecho os olhos junto, né? E vou vendo e vou guiando a pessoa. Quando eu abri os olhos, eu vi que tinham lágrimas no rosto dele.
E então ele tomou realmente aquilo internamente, né? E assim, isso já vai para acho que quase 2 anos. E ele floresceu nesse novo emprego para onde ele foi, já está em cargo de chefia, já está trazendo pessoas para trabalhar com ele na equipe. Então, isso é tão gostoso, né, Van? Que acho que você faz isso também, né, na sua área. E é É, bom a gente poder ter esse olhar inclusivo. é importante, até para quem está aqui, né, e para quem não sabe das constelações, né, que a gente nem falou, porque astrologia e constelação são duas coisas totalmente diferentes, né? E as constelações é uma técnica, uma ferramenta terapêutica breve, para quem não conhece, e geralmente é feito individual ou em grupo, onde o cliente traz a questão e a gente coloca as pessoas ou as situações ou os sintomas que a pessoa traz e a gente faz um trabalho terapêutico onde você vai, como se fosse descascando uma cebola, você vai tirando as camadas, os véus, para que o cliente enxergue a situação que ele está vivendo e que ele possa chegar no final com uma imagem de solução. Então, você tem uma questão e as constelações olham para aquela questão, uma questão de cada vez em cada constelação, e você vê, né, chega numa imagem de solução. É um processo que pode ser em grupo ou individual. E eu sei que você constela mapa, não é isso? Uhum, constelo Como é mapa que funciona também. isso? Constelar o mapa. Então, eu vou lá, fiz meu mapa, né, eu sou de junho, né? Então, de junho a junho. E aí eu quero constelar. Você constela o mapa todo ou um aspecto que incomodou o cliente? Como é que funciona? Ou depende de cada caso? E como que é É, feita a constelação? Quer como é dizer, que é? quais Tá. são... O que você coloca, né? Tudo bem, pai, mãe, às vezes até, mas assim, coloca-se os planetas, coloca... Como é que funciona? Então vamos lá. A pessoa pode chegar com uma questão única. Então a gente faz um recorte desse mapa. Cada planeta, como eu disse, os planetas são como pessoas, eles fazem, têm função. Então, se a questão envolve o pai, eu vou para o Sol. Se envolve a mãe, para a Lua. Se envolve chefia, então posso ir para Saturno, para o planeta que rege esse meio do céu. Dependendo se é saúde, então eu vou olhar as casas do mapa 6 e 12. Se tem planetas ali, eu pego representantes para os planetas. Esses representantes podem ser pessoas ou podem ser aqueles bonequinhos Playmobil, pode ser um objeto, né? Para o mapa, eu prefiro que sejam pessoas, porque aquela pessoa que vai representar a Lua, por exemplo, vai, quando falar, ela vai traduzir em palavras a sensação que ela tem, como aquela Lua naquele signo no mapa da pessoa. Então, é a mãe que o dono ou a dona do mapa internalizou, aquele modelo, o arquétipo de mãe que O ela arquétipo de mãe. tem, Uhum. né? Então, pode ser feito assim, um recorte específico para um tema, e claro, quando ela chega com a demanda, por exemplo, financeira, então, com esse olhar que você tem também, esse nosso olhar de terapeutas, a gente já sabe quais os planetas pegar, quais são os significadores, né, da parte financeira, da abundância, da prosperidade da pessoa. Então, na realidade, então eu faço um mapa com você e, de repente, pelo meu mapa, ou então, independente de fazer o mapa, né, eu tenho uma questão que eu levo para você como consteladora. E ali em grupo, né, que aí eu trabalho em grupo com as pessoas representando, você, como astróloga, coloca esses aspectos. Agora, precisa de você ter feito o mapa da pessoa ou não necessariamente? Não necessariamente. Ah, legal. Ela ouve esses planetas, essas pessoas representando planetas falando. Então, é a análise daquele planeta e daquela visão, daquela figura de autoridade, né,
do representante de um sintoma, de uma doença, o planeta que está envolvido com isso. Então, ela não precisa fazer uma análise do mapa astrológico comigo. Pode ser feito assim, em recortes. É feito também uma reordenação. E tem uma coisa que eu faço agora, Van, que é assim, quando a pessoa vem para o mapa, ou principalmente para constelar, que eu peço os dados dela também, porque o mapa me ajuda a ver quais são as exclusões, enfim, quais são os emaranhados, né, que é como a gente usa na constelação. E eu abro um mapa do horário em que começa o atendimento da pessoa. E assim, quando eu comecei a fazer isso, o meu queixo caiu no chão. Porque eu vi assim, nossa, o céu está dizendo assim, é isso mesmo que você tem que olhar hoje. Aqui tem uma abertura para cura. Aqui você pode tirar uma casca da cebola ou mais cascas da Quer cebola. dizer, isso é uma diferenciação, né, que a astrologia traz para dentro da técnica da constelação. Quer dizer, o terapeuta tem um recurso a mais que vai intensificar o processo da pessoa. Porque a gente sabe que ninguém procura a gente à toa, né? É uma questão de similaridade, de ressonância. Então, acho que a pessoa que procura você como consteladora também sabe que você é astróloga. Então, já tem uma afinidade ali. Então, eu acho que traz mais um recurso. E você faz esse mesmo processo com as constelações. Você também faz com as constelações profissionais? Você faz com as organizacionais, por exemplo? Você já atendeu organização assim? Já atendi também e também funciona. Mesmo porque quando você pega o mapa ou da empresa ou também, né, do empreendedor, esse caminhar, como eu disse, dos planetas aí fora, diz assim, olha, é o momento de você estruturar a sua profissão, de você procurar mais informações, ou não, você já tem informações suficientes, agora você tem mais é que sair para o mundo, aí para fora. Já acumulou conhecimento suficiente, já tem um background bom, então vamos expandir. Ou também o planeta que pode estar passando ali, sinalizando, diz assim, é hora de inovar, de dar uma guinada de 180 graus, deixar isso que você estava fazendo e colocar alguma coisa nova, ou partir daqui para um oposto. Então, tudo isso também pode vir permeado desse olhar terapêutico. É porque eu vejo assim, os empresários são muito pontuais, né, nessas ferramentas de ajuda. E porque são ferramentas energéticas que têm a ver com a individualidade de quem busca. Então, assim, é muito uma junção da personalidade do empreendedor servindo ao sistema da empresa. Então, o que acontece aqui agora, né? Então, eu vejo, assim, o conhecimento que eu tenho, eles buscam muito assim, eu estou pensando em fazer isso dentro da empresa, investir nisso, fazer esse projeto. Então, eles chegam muito pontuais nesse processo. E o que eu acho que acrescenta muito é o suporte para a autoconfiança pessoal, porque isso dá um suporte de autoconfiança e amplia a visão. Porque eu acho que a astrologia, ela é totalmente sistêmica, né? A visão já é uma visão ampla, né? Você abre o céu, então, assim, o fato de fazer você enxergar o todo quando você vai empreender, quando você vai fazer um projeto, quando você vai dar esse passo, é uma ferramenta a mais para você enxergar, porque nem sempre a gente enxerga o todo. E muitos empreendedores, quando fala assim, processo terapêutico, ficam meio assim, arredios. Não, mas eu não preciso fazer terapia, não estou doido, né? Então, eu vejo a astrologia muito nesse lugar que
apesar de muitas pessoas ainda estarem no escuro, que não entendem o que é, porque ficam na coisa muito no raso, né? Uhum. Mas quem entende dentro do mundo empresarial vai com muito mais facilidade do que você falar, não, vamos fazer um processo terapêutico, né? Vamos fazer uma constelação. Porque eu, dentro das empresas, eu nem uso a palavra constelação. Eu trabalho com Uhum. estruturação sistêmica. O que eu faço é um diagnóstico de disfunção organizacional, quando estou como consultora. Eu Uhum. utilizo a técnica da constelação todinha, né? Dentro da leitura do Stan, né? Menos do Bert Hellinger, mais do Stan, mas é uma estruturação sistêmica. Mas a técnica é a mesma. Mas por quê? Porque, e é interessante que veio para o Brasil com essa nomenclatura de constelação, que é justamente remete para astros, né? Que na É. realidade não tem nada de místico, nem nada de sobrenatural. É uma técnica terapêutica. Assim como eu acho que a astrologia é muito da leitura via ciência, né? É uma leitura muito rica. Então, eu vejo o empresário muito pontual. E isso traz, porque terapeuticamente falando, uma das coisas mais difíceis para a gente, quando a gente vai empreender algo novo, é ter autoconfiança. É Uhum. você acreditar que a sua visão, mas será que é isso? Porque geralmente o entorno não enxerga como você enxerga. Uhum. Não te dá o suporte para você dizer assim, não, vai dar certo. É claro que ninguém tem bola de cristal, mas se você pensa assim, tá tudo alinhado, né? Inclusive astrologicamente, é mais um recurso que você tem, inclusive para questionar, para sanar dúvidas. Muitas vezes você tem dúvidas, ou então você está comigo, por exemplo, com a astrologia, ela reforça muito para mim no meu mapa posições que muitas vezes eu estou assim, resistente a fazer, porque eu estou vendo o que é para fazer, mas eu estou vendo o tamanho do trabalho que vai dar. E aí eu É. falo, será? E aí a astrologia é uma das ferramentas que fala assim para mim, é isso mesmo, tá fluido aqui. Aí você entra naquele lugar da responsabilidade, né? Aí, peraí, eu tô aqui no mundo brincando, eu vim aqui ser tudo que eu nasci para ser, né? Uhum. Então, esse lugar, quer dizer, é uma ferramenta de informação, é uma ferramenta de esclarecimento e também é uma ferramenta de autodesenvolvimento, como você falou, de Uhum. ter essa confiança, né? E eu sei que você tem muitas formações, entre elas o alinhamento energético. Eu queria que você falasse um pouquinho também do alinhamento energético para nós, porque o empreendedor precisa saber de De todas as tudo que ferramentas tem. possíveis e imagináveis, porque eu acho que a gente não está numa pandemia, eu acho que a gente está num pandemônio, porque, pelo amor É mesmo. nossa senhora, hoje eu tô, assim, eu tive duas informações de dois empresários que não conseguiram, assim, passar o esgotamento, fizeram um esgotamento e agora desenvolveram depressão, estão deprimidos. Então, assim, e aí a pessoa já, quem está deprimido, fica em cima da cama, não faz nada, não. A pessoa está numa opressão, isolado e continua trabalhando, né? Produzindo, Uhum. mas trabalhando. E tudo tem a ver com essa coisa que a gente está vivendo, né? Porque nem todo mundo tem a resiliência ou a resistência de passar algo tão impositivo quanto isso que a gente está vivendo. É, e aí vai às vezes até do perfil desse profissional, né? Porque tem profissionais que são assim, ligados em 220, né? Ele vem da ordem, vai daqui, vai para lá, visita cliente, de repente ele está em home office. Uma Exatamente. Então, pessoa que é totalmente para fora tem que mudança ver para dentro. energética que desalinha a pessoa. Porque eu tenho falado isso aqui no Instagram, falado com pessoas e tudo. Tem quem está amando home office, mas tem quem está odiando também. É uma divisão clara.
tem gente que não produz home office, empresário e funcionário, percebe? Então, Uhum. assim, isso é um desgaste emocional fora do comum. E quem gosta, quem curte, fala, mas é bom demais, mas como que pode, entendeu? Mas não é assim, é o que você acabou de falar. Tem gente que precisa de interação, né? E aí vem toda essa questão, porque a energia é algo biológico, é algo emocional e é algo espiritual. Não tem como a gente, no século XXI, onde a física quântica já foi destrinchada, você simplesmente falar assim, não, isso para mim é tudo bobagem, tá bom? Se é ótimo também, não tem certo e errado. Mas para quem enxerga as coisas como são, desalinha, né? E o alinhamento energético, eu queria que você falasse um pouco, porque é uma vertente terapêutica que eu não tenho, né, como formação, mas eu sei que você tem. E como que é que você trabalha com o alinhamento energético? Como que ele incorpora dentro do seu trabalho? O alinhamento ele é uma forma de você ver. Então, chega o cliente, esse que está arrancando os cabelos dentro de casa, porque não gosta, não se adapta, não é o seu perfil home office. Então, chega para mim. Eu vou trazer para o meu, é sinestésico, aí é algo realmente fenomenológico, essa parte da pessoa que está totalmente desalinhada, que está surtando, ou que está deprimida, ou que está em vias de entrar em depressão. Então, a pessoa vê em mim aquele pedaço dela. Então, eu traduzo em palavras o que está acontecendo com aquele conteúdo emocional da pessoa, que É já uma, chegou no físico. seria como uma projeção energética daquilo que está me incomodando, e você funciona como um canal para poder Isso, traduzir exatamente. a leitura terapêutica a partir de uma canalização, mas Isso, do da sujeito, pessoa. não dele, nada fora, nada externo, tudo Nada interno. externo, é tudo dele. E essa é uma canalização consciente. E Claro. aí trabalha-se com energias, então é feito um encaminhamento, ou seja, é entregue para essa egrégora que trabalha, a egrégora do alinhamento energético, são energias. E ali é feito esse realinhamento. E a pessoa consegue reintegrar aquela parte sua de uma forma mais estruturada, mais calma, mais tranquila, mais em ordem, ordenada. Basicamente, eu diria que é isso. É uma A abordagem terapêutica terapêutica. é, uma abordagem terapêutica da vertente espiritualista do sujeito, né? É, das energias que estão ali e que você pode alinhar a partir desse lugar do espiritual, né? Porque Uhum. desalinha tudo, né? Então, assim, Desalinha. eu falo que tanto de um lado para outro, né? Se você adoece do corpo, o emocional fica comprometido, o espiritual fica comprometido. Se o espiritual adoece, o emocional compromete, e assim fica essa dança das cadeiras. Então, Uhum. você consegue ficar equilibrado 100% do tempo, 100% em todas as áreas? Não, porque quando você chega nesse estado, você vai embora desse mundo, não faz Uhum. parte mais, entendeu? Então a gente está sempre nessa gangorra, né? Uhum. Mas existe um limiar aí do que é equilíbrio e o que não é, para cada um. Então, Uhum. é interessante o alinhamento, faz essa. É uma ferramenta do espiritual, né? É algo assim, ó, é o É. terapêutico de você ver o que está transcendendo em você. Porque se o terapeuta consegue trabalhar a nível de relatar com essa transmutação de energia, é uma visão do espiritual que está desalinhado, né? E que Uhum. alinhando, alinha tudo. É uma visão espiritualista, né? Para quem tem essa vertente dentro de si, né? Quem E traz essa. até traçando assim um paralelo com a constelação, com o alinhamento também a gente vai na causa,
Onde está a causa? Porque de repente aquilo está já na pessoa, já tem casos de depressão na família, de ancestrais, antepassados e tal. Então a gente vai também na causa e você reordena esse sistema da pessoa. Então tem assim muita similaridade com a constelação. Só que o alinhamento aí não precisa de representantes nem nada e vai ser mais rápido, é mais enxuto, eu diria, né? É porque a psique não tá, é aquela história do tá fora, tá dentro, né? É complicado porque quando você vai para o sistema da pessoa em todos os níveis, inclusive na constelação, isso é assim, é uma labuta, né? Você faz trazer o cliente e falar, peraí, você faz parte de um sistema e você pode estar sofrendo interferências deste sistema, seja ele familiar ou da empresa. Mas você é 100% responsável pelo que você está vendo. Então, porque senão a gente alimenta na gente mesmo também, né? Todos nós somos potenciais clientes também. Então, assim, a gente alimenta de que a causa das nossas questões são sempre externas. Então, é porque eu nasci nessa família, porque eu trabalho nessa empresa, porque eu resolvi empreender, porque fulano, porque... E isso não ajuda em nada. Porque você fica emergindo só lixo do seu subconsciente. Você fica buscando memória o tempo todo. Então, enquanto você não fala, não, eu estou nessa situação 100% responsável. Como é que eu cheguei aqui, né? Quais foram as perninhas que me trouxeram aqui? Então, da agora para frente, eu mudo o meu rumo. E quando a gente traz o sistema para o cliente terapeuticamente, o primeiro movimento, todos nós, você olha para fora e fala, o que todas essas pessoas estão interferindo, né? Então, bem... eu sempre lembro da minha filha mais velha, da Luísa, que quando ela se deparou com isso, tem muito aquela piada, né, nas constelações de maldição de família, né? Se eu tô... Aí ela falava assim, como é que eu fico livre disso? Entendeu? Mas é uma menina de 21 anos, né? Então na época ela tinha 21, já está mais velha, que é jogar para o externo. E não é isso, né? É 100% nossa responsabilidade. Querida, falta 1 minuto e 33. Acho que a gente deu o recado, né? Seu Muito Instagram tá obrigada. aí, a live vai ficar. Espero que as pessoas te procurem, porque fazer o mapa com você é maravilhoso. É muito bom. Como empresária, é assim fundamental para mim, sempre foi. É orientativo, é válido e na vida pessoal também. Eu espero que as pessoas tenham gostado, agradecer quem está aqui com a gente até agora, que acompanhou, e quem vai assistir depois também, né? Obrigada. Amei Beijo. estar aqui com Depois você. eu te mando a live, tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.